A pergunta mais óbvia é o porquê o presidente americano resolveu taxar o mundo inteiro. Será que estamos próximos de uma recessão, de uma crise? Para mim, a crise já existe. Eu venho falando isso há muito tempo. Estamos próximos de um momento mais conturbado e mais complicado na economia mundial. O presidente americano resolveu simplesmente taxar a Europa, a Austrália, a China, o Japão, Brasil, cada um com uma taxa diferente. Tem taxas de 37%, de 31%, a Suíça foi taxada em 31%, Brasil 10%. Afinal de contas, qual é o impacto disso? O que pode ocasionar na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo em relação a essa possível taxação? Mas antes, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo. E esse canal é um bate-papo, papo de sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer esse canal, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado, dando joinha, ativando o sininho, ao próximo vídeo que eu fizer. Então ativo lá no Instagram, quem quiser me siga lá todo dia, bata um papo, troca uma ideia, falo algo relevante ao mercado financeiro. Afinal de contas, vamos lá, vamos ao que mais interessa. Qual é o próximo passo, o que possivelmente poderá acontecer caso isso se perpetue? Nós somos uma economia global. Todos os países dependem de todos os países, todo mundo depende de todo mundo. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o ciclo vicioso da economia. E o ciclo vicioso dessa economia, ela simplesmente hoje depende do mundo inteiro. O Brasil depende dos Estados Unidos dependem da China, a China depende do Japão, o Japão depende da Coreia, e por aí vai. Ou seja, cada um tem um faz uma importação muito boa de carne, outro exporta muito bem produtos eletrônicos, outros importa muito bem charutos, chocolate e daí por diante. A França é uma grande exportadora de vinho, a Suíça uma grande exportadora de chocolate e assim vai. Ou seja, o mundo inteiro tem a sua importância na sua economia em relação ao produto que ela exporta. Sendo assim, a gente tem um risco de, além de se tornar um mundo globalizado, uma economia globalizada por uma economia mais centralizada. Mas quais são os impactos e quais são as oportunidades com essa medida que os Estados Unidos podem estar ocasionando? Primeiro, além de ser um mundo globalizado, as oportunidades elas são latentes. Assim, no momento da crise, isso eu falo muito, no momento em que existe uma crise, é óbvio que existe a possibilidade de oportunidades. Pensa bem, por exemplo, o Japão importa carne bovina dos Estados Unidos. O Brasil tem todo o potencial de exportar carne para o Japão. Então, todo o cenário, toda a conjuntura do cenário, ela pode se movimentar em prol de uma taxa mais branda. Ou seja, estamos numa guerra. E essa é uma guerra comercial. É uma guerra onde quem taxar menos, quem se movimentar primeiro, quem se balançar primeiro, quem realmente se posicionar primeiro, vai ganhar. Agora é um jogo de xadrez. Eu falei isso no Instagram há uns 4 meses atrás, no início do ano eu falei isso. Eu falei, cara, já passamos por várias guerras. Guerra Fria, a guerra do Vietnã, guerra disso, guerra das Malvinas, guerra. Hoje estamos na era da guerra comercial. E a guerra comercial, ela tem os impactos, mas tem as oportunidades. Se a nossa economia, se o Brasil sair na frente, se o Brasil tiver simplesmente olhando num cenário onde ele pode simplesmente fazer negócio com outros países que estão sendo impactados diretamente com a economia dos Estados Unidos, ele tem uma grande oportunidade, uma grande chance de fazer negócios bem volumoso, bem interessante. O Brasil, por exemplo, pode. O Brasil em termos de agronomia, ele é um país gigante. Então tem muitos países que fazem negócios com países com menos agronegócio do que o Brasil. E, cara, é uma boa oportunidade para que a gente possa sair na frente. Na crise, existe uma frase que diz: enquanto uns choram, outros vendem lenço. É importante que os nossos governantes olhem, ele possa se enxergar as oportunidades que a crise vai te apresentar. Então, sobre o momento inicial,
Mas acho que a gente está próximo de uma recessão, acredito muito que a gente está próximo de um momento complicado, um momento conturbado, um momento de hiperinflação, ou seja, a inflação já está alta. E não é só o Brasil, a crise ela não é só nacional, existe uma crise mundial, no mundo inteiro. Europa, a presidente lá do Banco Central Europeu, da União Europeia, a presidente da União Europeia disse, a gente vai passar por momentos difíceis, nós iremos passar por momentos de crise, porque não é só isso, não é só a taxação, é a crise como um todo, ela tem guerra, pandemia, aliás, após a pandemia isso não voltou mais ao normal. Então, lembrando, deixa eu explicar um pouco sobre o ciclo vicioso da economia. Digamos que nós montamos uma empresa num local pacato, uma empresa de call center, num local pacato. Aliás, isso é uma história real que eu vou contar para vocês. Um local pacato, um prédio de 3 andares, que não tinha nada, numa rua residencial, de repente esse prédio fica povoado com 300 operadores. Simplesmente, ao redor daquele local, começa a ter uma barraquinha de cachorro-quente, começa a ter um vendedor de bala, começa a ter um vendedor de pipoca, começa a ter um vendedor de hambúrguer. Ao lado, começa a se ter uma oportunidade de montar uma lanchonete. Essas oportunidades, elas começam a gerar emprego. Começa a criar oportunidade, porque a demanda aumenta. Ou seja, se essa empresa de call center, ela simplesmente crescer, ela automaticamente vai crescer ao redor. E é mais ou menos assim que a gente precisava pensar, é mais ou menos assim que o Brasil precisava pensar. Precisava pensar nas oportunidades que tem de crescimento para que todo ao redor possa crescer. A economia ela está estagnada, a economia Brasil está estagnada, a economia mundial está estagnada, ou seja, a nossa economia, a economia mundial, ela não está saindo do lugar. Ou seja, nós estamos numa estagnação. Ou seja, simplesmente nada se movimenta, nada vai à frente, nada acontece, porque temos um controle, um novo normal que é a inflação e que vamos caminhar por uma hiperinflação, talvez até por uma recessão. Eu venho cantando essa pedra, eu venho cantando esse cenário, esse novo cenário, esse cenário de crise já há um tempo. Eu não sei se vocês lembram que eu falei ano passado que eu estava me desfazendo de muita operação, desfazendo das operações, não deixando muita coisa exposta, porque eu não sabia se em algum momento podia ter uma crise. E eu acho que isso está próximo. Agora, lembrando, crise é momento de oportunidade de fazer boas compras e momento de pegar e ganhar muito dinheiro. Momento de realmente lucrar muito com o momento que o mundo inteiro poderá estar passando. Então fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem observando tudo que está acontecendo, porque pode ser um momento oportuno, um momento incrível para que você possa mudar de patamar. Então fiquem ligados no cenário. As coisas começam a ficar baratas, as ações começam a ficar baratas. Eu não estou falando de day trade, não, das ações. As ações começam a ficar baratas. Aliás, essa precificação ela pode acontecer antecipada, então fique de olho, fiquem ligados. Quer ver um exemplo disso? Antes do pronunciamento do Trump, o ouro ele bateu o topo histórico. Cara, automaticamente existe uma precificação do momento mais difícil. Então, todo o cenário ele dá o tom daquilo que pode vir a acontecer. Então, muito ligado que a qualquer momento pode pintar uma grande crise, espero que não, pode pintar uma grande crise e se vier essa grande crise, vocês têm que estar preparados financeiramente, ou seja, coloca um CDB, compra poucas ações. O que eu faço hoje é negociar poucas ações, poucos fundos imobiliários, eu faço poucas transações, e essas transações inclusive me dão lucro, ou seja, não pego o meu capital todo para fazer negociação de ações ou opções no mercado brasileiro, eu simplesmente pego uma partezinha pequena, 15% do meu capital para poder fazer negociação, e aí nisso me traz um lucro bacana. Bom, beleza? Quem gostou, quem curtiu, fiquem ligado que estamos próximos de uma crise. Deixa um like, compartilhe com seus amigos, comente, eu teria satisfação gigante de responder. Joinha, ativa o sininho e no próximo vídeo você será notificado e fui! Obrigado por tudo, hein? Fui!